Saravá Umbanda, Mojubá, sejam todos muito bem-vindos aqui neste encontro maravilhoso. No dia 7 de setembro, abrindo essa live aqui, para que a gente converse um pouco sobre a multiplicidade de saberes dentro da religião. Vamos conversar, dialogar, expandir o conhecimento, quebrar crenças, né? Aqui é sempre um papo muito gostoso, ninguém quer nunca ensinar nada, a gente só quer estar junto sempre, viver amor, carinho e verdade. Então a gente vai conversar e aqueles que quiserem nos acompanhar aí, ouvir as nossas ideias, vai ser sempre um prazer estar junto. Então, hoje eu faço aqui esta live dividindo a tela com a Yuri, minha parceira, minha queridona, minha Chai. Chai que vem do dialeto, vem da língua tupi-guarani, que significa irmã de alma, né? Irmã, irmão, pai, mãe, amigo. Não tem uma identidade, né, de quem seria essa pessoa, mas quer dizer irmão, acima de tudo, né? Almas semelhantes. Então, quando a gente fala, oh, meu Chai, minha Chai, a gente está muito ligado neste axé, né? Nesta forma de ver o mundo onde todos podem ser pessoas com almas afins. E essa é a beleza da vida. E... Mais uma vez, pela terceira vez, né? Eu sei que essa vai funcionar porque número 3 é número de Exu, é Pai, é Filho, Espírito Santo, é Trindade, é o número cabalístico que multiplicado por ele é maior. Ago, ago, no Rio Ago. Para laje que ago, Exu Maraboago. Essa música é linda. Axé. Já começamos aqui. Salve, peço licença de todos os guardiões, mestres, pais, mães ascensionados. Laroê, Pombagira, Laroê, Xumirim, Pombagira Mirim, Laroê, Xu. Nessa segunda-feira, mano, olha isso. Que força. Não Estamos é? lá na regência de Exu, num feriado que se diz muito e ao mesmo tempo diz nada, né? Isso. Se diz muito e a respeito diz nada. E como nada na vida, absolutamente nada na vida acontece por coincidência, nada na vida é efêmero, né? A ponto de ser esquecido. A gente está fazendo uma live no dia exato para falar desse assunto exato, na hora exata, no momento exato, com as pessoas que vão ver esse vídeo e vão sentir o axé, enfim, da melhor forma possível. Isso aqui é uma bênção do divino sempre para nós. Então, te recebo com muita luz, gratidão. Axé. Axé. Axé, irmão. Axé, meu Chai. Palavra que eu aprendi com você, que você já explicou um pouco o que significa aí no início. Irmãs, irmãos de alma, de coração, de encontro. E a gente sabe que, como você falou, nada é por acaso, né? Enfim, a gente trabalha sobre essa perspectiva também do predestino, né? Mas a gente sabe que existem injustiças históricas que precisam ser reparadas, né? Por mais que a gente hoje estabeleça essa continuidade. Então, assim, é sempre... Eu acho que isso é até uma boa conversa para a gente, porque a gente não pode cair numa visão completamente kardecista, né, de destino. Perfeito. Que Né? lindo. Isso aí é uma coisa que, para você que é de Umbanda, para mim também, né, que ambas as religiões, elas perspectivam essa questão do predestino, né? A gente saber que 388 anos de escravidão não se justificam com nada, né? É uma injustiça histórica e que se hoje a gente está aqui é para justamente reparar
essa e muitas outras injustiças que perpassam a nossa experiência durante esse plano e a experiência dos nossos ancestrais e antepassados. Que, Axé. que lindo, que ótimo você já começar com isso tão forte, com esse discurso tão lindo, viu? Que já abriu aqui escancarando, né? Acho que é isso que a gente veio falar, né? Nesse dia não dá para falar outra coisa, não. Não dá, né? É pra gente falar, é muito maior. E é assim, né? Quando a gente conversou sobre essa live, eu queria muito falar sobre a multiplicidade de saberes, né? Da vida, do axé, porque há um saber que, se é que eu posso chamar, né, de saber, porque está mais para um conhecimento, né, um conhecimento leigo, que achar que tudo deve ser classificado, né? Classificado, quando eu digo separado, né? Tudo deve pertencer à sua origem, tudo deve pertencer a seu estado, tudo deve pertencer ao seu nome. Então, neste conhecimento, não é visto a transcendência, não é visto o amor, não é visto a mudança, o transeunte, a pessoa que evolui, a pessoa que começa e transforma um ciclo. Então, o maior saber talvez seja não saber nada, né? Que ao mesmo tempo onde tudo está aqui tão disponível para nós, é tudo tão raso, tão mudável com o tempo, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso, a gente está vivendo aqui, acho que uma oportunidade muito linda da gente poder conversar um pouco sobre essa multiplicidade, sobre a pluralidade, né, de identidade, de gêneros, de vivências, de experiências dentro da religião. E é tão lindo a gente poder falar isso na nossa visão, que para mim, o candomblé e a umbanda, ambos são irmãos, ambos cultuam orixás, ambos estão ali. Existem sim diferenças, né, na sua ritualística, existem diferenças na sua forma, né, de comunicar, de ver o mundo, mas que ambos saíram da mesma raiz, né? Ambos saíram da mesma terra. Então, é muito, muito axé, irmã, da gente começar aqui e falar sobre isso, viu? E você tá muito bonita, viu? Axé, gratidão. Então, você falou uma coisa que me lembrou uma música, que eu acho essa música muito O Emerson, importante para. o Emerson comentou Oi? aqui, o Emerson comentou, boa noite, gente linda, a benção, saravá, axé, saravá, Emerson, aí, ó. Sua bênção, irmão. Meu pai e minha mãe lhe abençoem. Então, quer viver e não terá Não terá vergonha de vergonha ser de ser feliz. feliz, E o que de ser um canta. eterno aprendiz. E é isso que a gente é, né? Eternos aprendizes. Então, é isso que a gente está pontuando aqui o tempo todo, que você pontua, que é muito importante, essa questão de que a gente não está aqui para ensinar nada, a gente está aqui para trocar, né? Um aprende com o outro, né? Então, assim, é importante sempre a gente ter essa perspectiva, assim. Eu sou, né, vou logo dizendo, porque dentro dos meus limites, como uma Abian, certo? Abian, para quem não sabe, é o estágio inicial de uma pessoa dentro do candomblé. Então, assim, dentro dos meus limites, a gente vai estabelecer aqui essa conversa, Imagina. respeitando e pedindo licença sempre, né? Como eu pedi antes de começar, como eu peço agora e como eu pedi sempre aos mais velhos, a você que é meu irmão e a todos os abiãs, a bênção. Axé. Sabe, tão lindo isso, eu tava aqui, né, numa reflexão. Eu até escrevi, vou postar amanhã, uma frase que me veio muito na cabeça, né? De orientação, né? De guiança, que me veio assim: o problema nunca está em quem ensina. Nunca está em quem ensina o problema. O problema está para quem aprende de um jeito apegado. Então, a maior cristalização
não está na forma de transmitir o conteúdo, porque o professor, o tutor, o pai, a mãe, está para transmitir aquilo que ele sabe da forma que ele aprendeu. Isso é algo ancestral, está para a caminhada humana, está para a vivência humana. Alguém que não soube ser filho não vai ser pai. Alguém que não soube ser filha não vai ser mãe. Então, há um saber de transmitir aquilo da forma como foi aprendido, como foi ensinado. E a maior cristalização não está para quem está transmitindo propriamente este conteúdo, mas está para quem aprende e considera isso uma verdade absoluta. Quando a gente está na escola, há um grande, talvez assim, um grande problema da gente enxergar tudo de um modo tão quadrado, né, tão formatado, tão encaixotado, que a gente não consegue pensar para além disso. E quando a gente se vê no mundão, na vida, né, quando a gente se vê tendo que percorrer com as próprias pernas, a gente fala, mas peraí, não foi assim que eu fui ensinado. Não foi assim que eu aprendi. E aí se consolida, se cristaliza, se prende, né? Se arca de uma forma que não tem potência, não tem vida, não tem transformação, porque se aprendeu de um jeito apegado. Então, é muito lindo, né, ver a humildade das coisas, de quando você tem a oportunidade de ter contato com algo novo, você também tem a oportunidade de falar, eu não sei nada. Ter a oportunidade de falar, eu esvazio o meu copo inteiro. Então, nunca eu já sei. Sempre vai ser putz, eu gostaria de entender, pode me explicar? Será que você pode traduzir para mim? Será que você pode trazer? É tão lindo. É tão bonito ver, a gente é infinitamente menor que o Criador, que a Criadora, né? Em questão de tudo, de saberes, tamanho, potência, de vivência. Como que a gente acha que a gente é dono do mundo, né, irmão? Com certeza. Isso me lembrou uma fala muito interessante, que é uma fala de Stamira. Stamira é uma ancestral minha, né? É uma ancestral que eu tenho muito respeito, que eu tenho uma profundidade de relação com Stamira. E Stamira, quando fala da escola, ela está falando dessa escola tradicional, né? Dessa instituição escola. Ela fala que tem, enfim, que tem neto dela de 2 anos de idade que já sabe tudo isso, tudo que ela está explanando ali, e que não precisou ir na escola para copiar, né, mentiras e charlatagens. Eu acho interessante isso, porque se a gente pega o ensino tradicional, né, o ensino tradicional, a instituição escola, ela, ela obviamente ela te dá um arsenal ali para você, né, teórico e tudo, mas tem muitos déficits, né? Tem muitos Muitos. déficits. Uhum. Então, assim, a gente sabe que história da África não está ainda presente, mesmo sendo lei, não está ainda presente no âmbito escolar. A gente sabe que a história ameríndia, a história indígena, não está presente no âmbito da escola. Então, é uma escola que perspectiva a vivência, né, dos vencedores, dos ditos vencedores, né, do branco colonizador. Então, assim, a gente precisa radicalmente trabalhar a partir da educação, né? E aqui falando da importância de Paulo Freire, de Amílcar Cabral, né, para esses entendimentos de que a escola também pode ser extremamente revolucionária. Muito, muito, Pode muito. ser extremamente revolucionária. Mas essa configuração de escola, essa configuração de, enfim, do que está ali de conteúdo didático precisa ser revista, né? E só acrescentando isso que você falou, eu acho que eu tenho um vídeo performance que é a partir assim não, o título dele, enfim, o título dele, a referência do título é de um amigo meu de São Paulo chamado Daniel Escandurra, Rua Sem Saídas. O 100, né, se torna 100, é o 100, número 100. legal, legal. E aí eu tenho um vídeo chamado Sociedade Sem Escolas, que é Uau. justamente essa perspectiva
de Uau. que a vida é uma escola, né? O mundo é uma escola, a experiência é uma escola. Então a gente não tem somente a escola formal, mas a vida nos ensina muito, né? A vida é uma grande perspectiva. E aí tem diversas músicas como Gentileza, que é uma música belíssima, né? O Cante mundo é para uma nós. escola. É, a vida é uma escola, não, é um mundo, o mundo é uma escola, né? É um circo, amor. Amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Apagaram tudo, pintaram um muro de cinza, a palavra no muro ficou coberta de tinta. Essa música é linda. Procurem essa música que ela fala justamente disso, do mundo da vida ser uma escola. E a gente tem que ter sempre essa perspectiva, né, irmão, que Lindo. assim a gente tem muito a aprender com a vida, com as experiências, com as nossas vivências, e obviamente que a gente reforçar a importância dessa educação libertadora, dessa educação que vem à base da transmissão do conhecimento, né? Do aprendizado, da troca, do compartilhamento de experiências e a partir de qual perspectiva? Porque se a gente for para a perspectiva dos oprimidos, é uma forma de narrar a história. Se a gente for pela perspectiva dos opressores, é É outra outra forma de forma. lidar, né? Perfeito. Isso aí. Perfeito. Nossa, que força. É muito isso, porque a minha formação, eu tenho formação como educador também, né? Eu fiz licenciatura e durante a minha trajetória eu ficava me perguntando porque na licenciatura você tem mais para, né, estudo sobre as LDBs, né, as Leis e Diretrizes Básicas da Educação, como também os parâmetros curriculares nacionais. Então, leis, né? Você tem leis, formas de se trabalhar dentro da licenciatura, mas que as aulas mesmo assim sobre a dinâmica de aula, né, sobre o trabalho em sala, isso é muito pouco, né? Isso é muito pouco, ainda mais sobre as questões de como abordar, como chegar no aluno, como, né, enfatizar esses principais pontos que você falou. Existem ainda muitos déficits. E aí é exatamente isso que é complicado a gente conseguir falar da escola sem falar do professor. Mas também a gente não consegue falar do professor se não tiver o aluno, né? E é uma relação múltipla. Então, eu, durante a minha pós-graduação, eu estava num processo muito forte, porque, né, essa época de pandemia, todos nós tentando nos adaptar a este novo modelo online, né, essa nova forma de ensino, que é muito boa, particularmente, eu, na minha opinião, eu acho muito boa, porque isso expande o conhecimento, isso mostra para a gente que não tem fronteiras do ensino, a gente pode ensinar para alguém que está do outro lado do mundo, né? A gente pode falar a língua da pessoa do outro lado do mundo, a gente pode aprender com alguém que está do outro lado do mundo. E eu me adaptando a esta nova forma, eu estava um pouco preocupado, né, na questão da dinâmica, de como que funcionaria essa troca, né? Que eu levo muito a frase de Vinícius de Moraes, né? De a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E muito me vem dos encontros, né? Dos encontros da vida. Então, quando eu venho aqui te encontrar e quando você vem me encontrar, eu encontro. Estamos aqui num encontro profundo e lindo. Então, essa, né? A vida, a arte. Eu me preparei, você se preparou. Por que que a gente se preparou? Porque eu quero a tua sabedoria e você quer a minha sabedoria. Essa que é a arte do encontro. A gente vai trocar sabedorias e não queremos apenas o conhecimento, né? Não queremos só ligar a câmera e conversar aqui. A gente quer mais, a gente quer trocar esses saberes múltiplos. Eu quero ouvir um pouco sobre a tua história também, minha irmã. Se você puder se apresentar aqui e contar para o pessoal, eu adoraria que você falasse quem é você, contasse um pedacinho aí de quem que é a Yuri, e a gente emenda nesse papo da multiplicidade que é tão forte. Então, quem é a Yuri, né? Essa questão que é tão importante para a gente, né? Essa questão da gente, da definição e ao mesmo tempo a gente se caracterizar como o que a gente já colocou, né? Como essa eterna aprendiz.
Então, assim, eu sou uma pessoa, eu costumo falar, né? Eu sou uma pessoa trans, não binária, né? Gênero fluido. Sou uma pessoa mestiça, racializada. Sou uma pessoa libertária. Sou uma pessoa insurrecionária. Sou uma pessoa insubmissa. E a autoridade que eu respeito está dentro do candomblé, né? Lindo, Fora lindo. aqui nessa sociedade, fora aqui nessa sociedade que promove o tempo todo imposições, né? E aí, esse sentido de imposição, no sentido de submeter, aí realmente eu me coloco veementemente contra. Então, assim, eu sou louca como ética de existência, sou portadora de transtornos mentais, eu adquiri durante a minha trajetória transtornos mentais por conta justamente de uma ordem social, né, de um sistema artificial de governança mundial. Então, assim, é muito complexo quando a gente fala isso, né? A nossa religião ela é muito atrelada aos fenômenos naturais, né? A nossa religião ela é muito atrelada à natureza. A nossa religião é muito atrelada à memória ancestral, à memória de resistência, né? De resistência negra, à sua resistência negra indígena. E eu quero te perguntar isso também, como é que você entende o sincretismo dentro da sua religião. Mas assim, a minha vem de matriz africana, mas obviamente que a gente sabe que perpassou aqui no Brasil essa, esse aprendizado entre os dois povos, né? Como uma frase que eu construí essa frase a partir de uma música de Nego Álvaro chamada Som Brasil, né? E eu acho essa música maravilhosa, que quem não conhece procure essa música Som Brasil de Nego Álvaro. Tem uma frase que é minha, mas que eu construí a partir dessa música, que a frase é assim: a farinha junto com o dendê vai traçar a origem essencial, né? Então, se Que a gente ótimo. sabe a origem da farinha e a origem do dendê, tá nessa origem essencial, que a gente tem que se apegar muito, que é essa construção do que a gente chama de quilombo no Brasil, né? Então, assim, a gente sabe que a minha religião, assim, né? O candomblé é uma religião de muita resistência, onde o sincretismo ele serviu para a manutenção da religião, né? Para a manutenção da religião, infelizmente, teve que o sincretismo ali entrar junto para que a religião pudesse se estabelecer, pudesse dar continuidade. Então, o sincretismo foi uma forma de estratégia dos nossos antepassados para que o candomblé pudesse continuar existindo. De Então, sobrevivência, né? é sobrevivência, uma estratégia realmente de sobrevivência. Então, a gente sabe bem disso. E uma coisa que eu queria perguntar a você é como é que você entende essa questão sincrética na Umbanda? Então, irmã, eu vejo muito a minha visão, eu sou sempre também muito libertário, né, nessa questão, assim. Eu sempre vou preferir 10 pessoas rezando, não importa para quem, sabe? Eu tenho muito essa visão, assim, de que rezo é rezo, né? Então, o que responde, o maior mistério de Deus responde ao coração, independente da forma, da cor, da origem, responde ao coração. Então, isso eu acho fantástico, porque eu vejo, né, tem muitas pessoas próximas, né, que você fala assim, como que é a tua visão, como que é teu encontro com Deus? Você fala, não, eu sou ateu graças a Deus, né, faz essa alusão. E é tão louco porque eu vejo pessoas que se denominam ateus, né, com muita fé mesmo, eu sou ateu, ateu, só que você vê uma grande pluralidade no discurso, na fala, que você fala assim, cara, que coisa linda, eu queria que todo mundo fosse ateu, sabe? Eu queria que todo mundo pensasse que não tivesse uma imagem, que não tivesse uma consolidação, que não tivesse um ponto de referência, que fosse tão grande nesta forma também de enxergar o mundo. Mas dentro da Umbanda, que você me perguntou do sincretismo, por exemplo, aqui, né, no espaço, eu, por exemplo, não tenho nem imagens. Eu tenho uma única imagem
que eu amo, que é de coração do meu pai, o Baluaê. E tá aqui, estará sempre aqui, firme e forte, é um presente Axé. vivo divino e que carrega muito a minha ancestralidade, que eu acho tão lindo, né? A gente pode Vivo. até falar mais sobre isso, mas o sincretismo é tão engraçado, né? Porque ele vem de um contexto social muito grande, vem daquela velha história do Santo do Pauoco, né? Da sobrevivência que nasce, né? No sincretismo de Senzala, que até então não é meu lugar de fala, né? Eu não sou negro, eu sou branco, hétero, cis, normativo, sou tantas coisas, né? Que não está no meu lugar de fala, mas eu tenho tanto amor pelos meus ancestrais, eu tenho muito carinho pela minha ancestralidade, que é negra, que é sim, eu tenho uma ancestralidade negra, e que hoje ela está presente aqui no meu dia a dia, na minha fala, no meu olhar, nos meus atos, me desconstruindo o tempo inteiro. Porque em nenhum momento eu vou chegar e conseguir falar assim, por conta da minha ancestralidade, eu não sou racista. É mentira. A gente vive num. A gente vive em um fluxo social, num preconceito dúbio, né, que ele nasce para os ambos os lados, que a gente não entende mais nem porque a gente tem preconceito. Isso está enrustido, isso está criado. Então, quando eu enxergo desta forma, eu vejo como um processo de desconstrução tudo. E é o que a gente vê como a humildade presente, a humildade, o amor, o carinho, de falar, não sei, não sei, não sei, você pode me explicar? Posso aprender com você? E essa que é o grande amor da vida, acho que o grande aprendizado. Então, quando a gente vê na questão, por exemplo, do sincretismo, a gente vê na Umbanda que existe, sim, grandes traços, principalmente com, né, com as imagens de santos, né, que está claro, a gente vê nos congás, nos terreiros, a imagem de Oxalá sendo sincretizada com a imagem de Jesus Cristo. A gente tem a imagem de Nossa Senhora sendo sincretizada com Oxum. A gente tem a imagem, né, de São Bartolomeu sincretizado, por exemplo, com Oxumaré. Então, existem sim os sincretismos dentro da Umbanda. E isso é uma coisa que permeia muito a relação tempo-espaço, da onde, né, que foi fundada, em que tempo foi fundada a Umbanda. E muito interessante, minha irmã, que a gente estava conversando, até mesmo, né, antes de abrir essa live, sobre um assunto muito, muito interessante, porque a Umbanda, ela foi fundada em 1908 por uma pessoa chamada Zélio Fernandino de Moraes. Aqueles que têm um estudo mais teológico sobre a religião de Umbanda conhecem, porque é uma data super importante, é um marco histórico, né? Mas há estudos que antes de 1908 existia uma religião, já na época do Brasil colônia, que era conhecida como Calundu. E Calundu havia uma mulher que tomava frente, uma mulher negra que tomava frente deste movimento, desta religião, a qual rezava para o orixá, incorporava caboclo preto velho, tocava atabaque. Então era uma ritualística umbandista, de Umbanda. E olha só, então quer dizer, a Umbanda já vem de muito tempo, né? Vem de muito tempo, até mesmo antes da fundação, em 1908. Então o sincretismo está para além dessas visões, né? Eu acho assim, o sincretismo, né? A gente vê, logicamente, como a troca, né? Como elementos litúrgicos, né? Elementos que envolvem a liturgia de uma religião e que puxam, que são trazidos, são transportados para outra religião e ressignificados. Esta é o que seria a definição de sincretismo. Mas, para mim, já passou, né? Acho que pode ser uma vírgula do que significa o sincretismo, porque já está para além, né? Já está para além. Então, a gente precisa revalidar muitas coisas. Quando a gente vê, por exemplo, Jesus Cristo de braços abertos, no terreiro a gente precisa pensar que Jesus Cristo que é esse? É Jesus Cristo romano, né? Aquele que foi inventado por Roma, ou é Yeshua, o Jesus Cristo do povo, Jesus Cristo pobre, que foi apedrejado? Então a gente precisa tentar entender quem que são esses, né, que envolvem as religiões, né? Antes da gente talvez pensar sobre o que representa uma imagem no lugar da outra. Sim. O que você fala é muito interessante,
Eu sempre acompanho, por exemplo, Mãe Márcia, você falou até de Obaloaiê, né? Mãe Márcia de Obaloaiê. E ela fala uma coisa interessantíssima que eu já repostei várias vezes, que a fé não se ensina, a fé vem do coração. E eu acho isso maravilhoso. Mas assim, com relação a essa questão, você trouxe Jesus agora, né, por último. E eu acho que existe todo um processo, e existiu, que é um processo do racismo estrutural e do racismo em todos os âmbitos interrelacionais, que é de embranquecer, né? De embranquecer os nossos heróis, de embranquecer todos aqueles que prestaram um serviço, que vieram com uma missão para a Terra e que a gente sabe que a religião Rastafari, por exemplo, nos ensina que na Bíblia não existiam pessoas brancas, né? Então esse embranquecimento da imagem de Jesus é uma questão também, né? Porque Jesus não era branco, Que né? Jesus é Não é, esse, né? Que Jesus é é que esse que Jesus se é esse transformou, que é um que se alemão, cabelo grande, olhos azuis. é, você entende? Você entende isso aí? E uma coisa só que eu acho que a gente tem que ter um determinado cuidado quando a gente fala é essa questão, por exemplo, de orixá não tem cor, orixá não sabe, porque assim nós sabemos que os nossos orixás são africanos, certo? Então, portanto, os nossos orixás são pretos, né? São negros. Então, essas imagens que você está vendo aqui no fundo, que são todas as imagens que eu tenho em mim, todas elas são retintas, porque assim Lindo, é, né? lindo. Assim são os meus orixás, assim são, assim é a representação, né? Enfim, a gente fala representação, mas é assim que eles se presentificam como eles são. Então, assim, e a gente sabe que existe todo um processo racista de embranquecimento, né? De embranquecimento das imagens, de embranquecimento do imaginário, de embranquecimento. Eu, como uma pessoa que tem passabilidade branca, que eu sou mestiça, que eu venho de origem diaspórica, mas eu tenho passabilidade branca. Eu sei que, assim, a minha origem, porque a minha origem é diaspórica, ela faz com que, por exemplo, isso é uma coisa até que na discussão dos movimentos negros se discute pouco sobre isso, mas a gente sabe que, por exemplo, hoje a minha família vem de origem pobre, de origem. Eu não costumo nem falar pobre, mas empobrecida, porque é um processo sistêmico e histórico de empobrecimento. Então, assim, a gente vive numa situação precarizada, a gente vive numa situação empobrecida, porque isso é herança de um Brasil colonial, Sim. que perpassa também o meu corpo, mesmo sendo uma pessoa que tem passabilidade branca. Então, a gente não tem como dizer que o racismo ele também não atinge pessoas mestiças, porque atinge, porque vem desse histórico colonial que fez com que a minha família hoje fosse uma família empobrecida. O meu avô é um homem negro do interior da Bahia que trabalha que trabalha até hoje, um senhor de idade que trabalha até hoje com automóveis, com ferro velho, certo? Então, assim, essa origem que a gente tem e que é diaspórica e que a gente cultiva essa fé o tempo todo, a gente tem que fazer muita questão de enaltecer, né, o enegrecimento, né, o escurecimento, em contraponto a todas essas políticas históricas de embranquecimento do nosso imaginário, né? E isso é muito importante. A gente precisa trabalhar sobre a perspectiva de embranquecimento do nosso imaginário. Então, como você colocou essa questão de Jesus, né? Como eu falei, a religião Rastafari nos ensina que ninguém na Bíblia era branco. Então, assim, por que o que é branco é bom e o que é negro é ruim, né? Então a gente precisa estabelecer justamente essa questão que está aí em todas as relações e que, obviamente, como pessoas
que vivem em um mundo onde o racismo é estrutural, onde o racismo está na base da organização dessa sociedade, nós estamos suscetíveis, nós como pessoas eu como pessoa mestiça, você como pessoa branca e até as próprias pessoas negras a reproduzirem determinadas Exatamente. questões, determinadas questões que reproduzem esse racismo histórico, né? Exato. Assim como as mulheres cis, né? No caso, assim como as mulheres cis, elas podem reproduzir o machismo, que o machismo ele é estrutural, né? E a gente vê isso muito, eu convivo com isso. Então, assim, a gente precisa realmente estar estabelecendo uma disputa de narrativas, e aí disputa de narrativas é justamente a gente estabelecer outros paradigmas, outros exemplos, contestando essas questões que são históricas e que desvalam, né, estão ainda, são ecos que ainda estão nessas relações com essa estrutura social que é patriarcal, que é racista, que é sexista, que é machista, que é transfóbica, que é capacitista, né, que reproduz inúmeros preconceitos históricos. E é uma fala muito importante, irmã, uma fala muito importante tua, porque isso está diretamente ligado à nossa religião. Está diretamente, 100% do tempo está ligado, né? Ao nosso pé no terreiro, dentro da nossa convivência. É muito entristecedor você olhar, né, para um terreiro e ver só gente branca, né? Um terreiro. Isso é. Tem uma música até que fala, né? Que fala assim. Negro tava no terreiro, era chamado de macumbeiro. Branco vai no terreiro, já vira babalaô. É uma distinção, né? Assim, é muito louco ver isso, né? Essa forma de que o branco se torna, né? Pai de santo, mãe de santo e a gente não vê mais, né? Isso, né? E é aí que se está Vá a cuidar de sua sua vida, vida, diz o diz o dito dito popular. popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não Sua não pode pode. Eu tava cuidar. tentando lembrar. Essa mesmo, essa mesmo. É linda, 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 É. linda, linda. E E cantada isso, por Virgínia Rodrigues, procurem. nossa, viu? A Yuri é uma biblioteca musical viva. Vou usar e Ah, abusar nós disso, somos viu? todas. E é exatamente o que eu penso, é, que eu vejo muito isso, por exemplo, na desconstrução do médium, né? Em relação aos teus guias. Homem pode incorporar pombagira? Mulher pode incorporar seu Zé Pilintra? Que coisa, né? Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes a Adriana, minha companheira também, que fez um trabalho lindo agora, nesse último final de semana, estava contando sobre a força das mulheres no seu Zé Pilintra, né? Incorporado no seu Zé Pilintra. E é lindo ver, transitar nesse lugar de não, peraí, não tem limite, não. Não existe. E aí a gente entra talvez num lugar, eu até separei aqui, minha irmã, queria ler para você, essa aqui são as falas do Alexandre Comino, grande, grande pai, grande luz que eu tenho de poder aprender com ele, né? Fiz todo, todo, toda a minha teologia com ele, de Umbanda, então é uma pessoa que eu super indico, uma pessoa super atual, também tá nesse pensamento visceral, né, de transgredir essa normatividade. E ele publicou assim: olha que lindo isso daqui. Se alma não tem cor, por que a gente trabalha com preto velho? Se alma não tem sexo, por que a gente trabalha com pombagira e exu? Se alma não tem origem, por que a gente Axé, Barbárie, Bundi. se alma não tem origem, por que então a gente trabalha com os caboclos? Se alma não tem idade, por que a gente trabalha com velhos e crianças? Se alma não tem pátria, por que a gente trabalha com baianos?
se alma não tem distinção cultural, por que que a gente trabalha com os ciganos? Olha isso. E se todas as vidas importam, né? Se todas as vidas importam, que a gente está vendo, né? Se a gente saiu agora de um movimento que repercutiu nas redes sociais, por que que será que a Umbanda e o Candomblé se tem, né, essas linhas de trabalho, né? As linhas, né? Que se vê. Então, nos traz uma reflexão tão grande isso, né? Muito forte, né? É muito bom esse texto. Esse texto é muito bom. De quem é a autoria? É do Alexandre Comino. Eu Isso. vou, eu Eu vou acho que até. esse texto precisa estar realmente circulando aí em muitos lugares, porque é justamente esse texto é muito bom. Esse texto é muito importante. Alexandre Comino. Comino, aí ele É. colocou o arroba, gente, sigam, que realmente essa perspectiva aí é o que a gente tem que seguir mesmo. Então, é isso, né? Eu acho que essa questão que você falou, por exemplo, Agô, Laroye, Mojubá. Mas, por exemplo, as representações que chegam para mim, eu tenho vários, eu sou assim, pertenço a vários grupos no Facebook, né? Filha, enfim, já falei aqui em outra live, filhas de Ansan, filhos de Xangô, filhas de Oxum, filhos de Ogum, filhas de Obá. Então, assim, é, todas as imagens que chegam para mim de Pombagira são imagens de Pombagira brancas, né? É interessante isso, né? Porque assim, por quê? Né? Por quê? E Né? Essa eu tenho figura da certeza Pombagira, você já que quando. percebeu isso? Quando você procura por, elas sempre dão recados, né? Sempre vem para dar recados para a gente e os recados são maravilhosos. Eu recebo recados maravilhosos de seu Zé Pilintra também. Amo os recados de seu Zé Pilintra, que chegam para mim via Facebook. Yuri do meu coração. Então, Legal, sejam assim, bem-vindos. bem-vindes. Então, assim, é justamente esse processo, né? Como você falou, é preto velho porque é preto, né? É herê porque é criança, né? É pombagira porque é mulher, né? Porque é mulher e porque está ligado também a esses movimentos que são movimentos também sexuais, do que algumas pessoas colocam como chakra. Eu não tenho muito essa visão de chakra, né? Porque, enfim, de estar ligado a chakra, isso tudo porque não sou do budismo, nunca estudei muito budismo, nem, enfim, yoga, essas coisas todas, mas assim, a gente sabe que está ligado, né? A sexualidade, a questão da liberdade sexual, a questão de mulheres independentes, homens independentes, que gostam da rua, é o povo da rua, né? É o povo da rua, é o povo que vive na rua que a gente tem que saudar, bater cabeça sempre, porque são é, entidades que são entidades muito ligadas, e os orixás também, quando você aprende, também estão muito ligadas a isso, né? São entidades que já existiram, né? Que já existiram, que já vieram para esse plano terrestre e que elas nos auxiliam, assim como os caboclos, né? Assim como os orixás também, né? A gente aprende que os orixás também existiram, né? E por isso a importância da gente escurecer, da gente trazer justamente isso que você está trazendo. Né? Orixá é africano, orixá vem de África. Eu sou de religião de matriz africana, você é religião de matriz brasileira. Então, assim, se é matriz africana, logo, a gente tem todas as perspectivas que vêm E de África. qual Brasil que é esse, né? Que Brasil que é esse? E Brasil é esse, né? Brasil que eu amo, minha pátria. Então, assim, é essa perspectiva justamente de que, por exemplo, essa. Me tirem uma dúvida. E centro espírita de Umbanda ou terreiro de Umbanda? Não sei nada sobre a religião, mas já escutei falarem das duas formas. Irmão, isso aí Ah, é com você. minha irmã, você pode chamar da forma que for mais lhe agradar, né? Mas assim, o correto é terreiro, templo, tenda, né? De Umbanda.
o centro espírita está mais associado ao espiritismo, né? Mesa branca, Allan Kardec. Então, quando a gente fala centro espírita, está mais ligado, né, ao kardecismo. Então, sempre, se você falar, né, tenha essa consciência, mas você pode chamar da forma que for lhe agradar mais, né? Eu acho que eu sou sempre desses, viu, Yuri? Né? Não sei se você concorda comigo. Eu sou sempre desses. O que é que te faz bem? Acho que é muito uma coisa de sentir, né? É uma coisa de sentir. O que bate no teu coração? O que é que você está sentindo, né? Isso, com certeza. E assim, é justamente isso. Tem essa perspectiva sua que eu acho muito importante, que eu já trouxe também a perspectiva de mãe Márcia, né, de Obaluayê, uma grande sacerdotisa, uma grande Yalorixá. Então, o que é que a gente pode tirar disso? Assim, nós sabemos, né, nós que estudamos, e aqui com toda a licença para falar isso, nós sabemos, por exemplo, a gente começou falando de predestino, né? Dessa perspectiva que existe na minha religião e na sua religião. Então, nós sabemos muito bem qual a perspectiva de Allan Kardec sobre a população que foi escravizada, Opa, né? E isso com é muito certeza. complexo e muito complicado, né? Então, Sim, assim, isso é sim. muito complexo e muito complicado. Mas fora essa perspectiva, por exemplo, eu amo São Francisco de Assis. Então, Eu tenho São Francisco de Assis em meu coração. Ninguém, meu bem, ninguém vai tirar o que entra em meu coração. Tudo que lindo, entra em meu coração lindo. eu cultivo imensamente, sabe? Imensamente. Então, assim, por exemplo, em um momento da minha vida que eu estava muito assim, angustiada, confusa também com as questões mentais, com essa questão dos transtornos e tudo, uma pessoa me mandou um áudio de uma música de São Francisco de Assis, chamada Canção para Francisco, que eu acho uma música belíssima e toda vez que eu ouço essa música eu me acabo de chorar. Eu falei, aí tem coisa. Eu escutei a música a primeira vez, eu me acabei de chorar. Eu falei, aí tem coisa. Aí eu fui procurar o histórico de São Francisco de Assis. E quando eu fui ver o histórico de São Francisco de Assis, eu falei, aí, tá aí. Tá aí o porquê, né, disso mexer tanto com a gente. Porque o nosso campo vibratório está, né, próximo Sim. a essa bondade, a esse desapego, a essas questões que envolvem essa dedicação aos mais empobrecidos, essa dedicação que a gente tem, né, que ele teve, né, que eu tenho também, a essas questões, a proteção dos animais também, né, que ele é o grande protetor dos animais. Então, ele abdicou do dinheiro, abdicou de tudo isso para viver os passos de Jesus. Então, a gente está trazendo também esse resgate. Eu sempre coloco isso. Eu acho que o futuro da igreja, se existir futuro, ele é um futuro franciscano. Ele é um futuro de reparação, porque a igreja tem uma dívida histórica. A gente sabe da história da Igreja Católica mundialmente e no Brasil. Então, é bom sempre salientar que a Igreja Católica possui uma dívida histórica com os povos que foram colonizados, certo? Certo, Então, que assim, seguir esses passos de São Francisco, que é seguir os passos de Jesus, é uma coisa realmente extremamente voltada ao amor incondicional, ao amor em primeiro lugar. Isso é realmente, a gente precisa, né, saudar isso que vem do nosso coração. lindo. Apesar da gente saber que essas questões todas que a gente falou, né? E a gente já pontuou aqui o quanto é importante a gente reformular esses imaginários sobre predestino, né? Sobre destino e predestino. Então, Eu assim, vejo. existem injustiças históricas, só terminando, existem injustiças históricas que são injustiças históricas que perpassam a nossa experiência aqui nesse plano e que perpassaram a experiência dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais e que, né, Xangô na causa aí para que essa reparação hoje se dê, né? Porque foi muito difícil. Mas é super importante essa tua fala, minha irmã,
Porque a gente fala assim, né, ao contrário de uma verdade, apenas outra verdade, né? Quem que foi que disse que não pode, que é para colocar, né, barreira, não, isso não pode, não é assim? Peraí, como assim? Meu amor incondicional, leva o meu pensamento a Deus, eu faço bem, né? Quem foi? Ah, não, mas isso não pode. Quem foi que disse? O meu coração sente. Meu amor tá aqui, tá agora, né? E é o que eu mais desejo, é o que eu mais quero para todos aqueles em volta de mim, para todos aqueles que estão próximos a mim, para todos que convivem comigo. Mesmo que não seja, né, nesta forma, até mesmo que a gente tem também uma certa dificuldade de entender o que é caridade, né? Entender verdadeiramente o que significa caridade, e eu gosto bastante de trocar essa palavra por comunidade, né? Algo em comum, porque caridade ainda está muito ligado sobre aquela coisa, né, do fazer e fazer e ter uma, um sentimento de, um dia isso voltará, né? Um dia isso vai voltar. E talvez eu acho que eu sinto que esse conceito de caridade se equivale melhor na comunidade, algo que temos em comum, comum amor, só isso. Eu aqui por você temos uma comunidade em nosso comum amor, e é essa troca tão linda que sustenta. Então, eu tenho visto, por exemplo, agora tem saído bastante na mídia o padre Júlio Lancelotti, né? Que tem defendido Isso, bastante as questões LGBTQI+. Gente, isso. que coisa mais linda! Que Mais coisa mais linda! maravilhosa, é isso Assim, aí. É esse eu o não tô caminho, é esse o caminho verdadeiramente cristão, né? É esse o caminho, eu não gosto nem da palavra Cristo, mas eu gosto de Jesus. É esse caminho verdadeiramente de Jesus, né? Do padre Lancelotti, do pastor Henrique Vieira, que sim, trazem sim. questões super importantes para as pessoas que são cristãs atualmente, né? Então eu peço aqui que quem assistir essa live, quem vá assistir no futuro, procurem por esses nomes. Padre Lancelotti, Júlio Lancelotti, não é isso? Isso, Padre Padre Júlio Júlio. Lancelotti, Pastor Henrique Vieira. Não é a nossa religião, mas é a religião de muita gente. Eu acho que vale a pena E seguir a os passos gente, desses e a grandes gente, homens. e a gente sempre admira pessoas que vêm trazer coisas novas, vêm transcender esses conceitos, vêm, né, equivaler a um pouco, né, essas memórias que foram tão afastadas, foram tão esquecidas, e é tão lindo ver quando alguém se toma à frente, né, de uma religião e fala, gente, vamos conversar, vamos abrir, né, um campo de diálogo na nossa comunidade, vamos trocar, né, vamos trocar. E eu acho tão importante isso, porque a gente estava falando de Cristo, né? Até brinquei com você que eu falei que eu ouvi aquela frase, né? Falou assim, Jesus era um cara muito legal, o que ferrou foi o fã-clube, né? É, pois é. De entender essa separação de qual que é o Jesus Cristo romano, né? O punidor, o que pega mesmo, que está ali apontando o dedo, e o Jesus Yeshua, né? Aquele que era o pobre que vinha, e não pobre no sentido de é pobre porque é bom ou não, mas é pobre do povo, estava junto com todos aqueles juntos dele, né? Ele caminhava. Com os grupos com os grupos que são classificados historicamente como minorizados, né? Isso, Com a população isso, de rua, com as prostitutas, não fazendo distinção de sexualidade, de gênero. nenhuma, A gente precisa pontuar isso aqui, precisa porque eu mesmo. acho que quando entra nesse fundamentalismo religioso é que está o grande problema. É quando distorcem a religião para fins outros que não esse amor incondicional que você fala. Assim como a pombagira, né? Pombagira na Umbanda está para prostituta, e Exu está para cafetão, e Zé Pilintra está para bandido. Assim, que arquétipos são esses de colocar, né, como distinção de entidade, e mesmo se isso for a vida que levou aqui na Terra e hoje for a entidade, não tem nada a ver isso, e só torna mais lindo ainda a vida em si, como é a transformação pessoal, a evolução, né? É que evolução ainda é um termo, né? Muito kardecista, mas eu falo evolução no sentido de crescimento,
do espírito. Eu não gosto dessa, eu vejo, né, esse preconceito, esse pré-conceito de, Pombagira é puta, né? Porque o Exu é ladrão, ele é cafetão. Mas o Zé Pilintra protege bandido. Mas gente, que coisa, que invenção, né? Que irracionalidade de atribuições a espíritos de tanta luz que vêm ajudar e que mesmo, eu estou deixando bem claro aqui, mesmo se tem pombagira, que sim, tem sim dentro da Umbanda, que passaram sim, viveram uma vida terrestre assim, é tão lindo ver a história de você bater a cabeça e agradecer porque ela está vindo aqui ensinar isso. Porque ela tem essa sabedoria de passar. Então, Com certeza. Eu acho que as pessoas têm que ter muita responsabilidade, né? Porque pessoas que falam determinadas coisas sobre entidades, sobre orixás, são pessoas realmente muito desubicadas, né? Desubicadas nesse sentido de desorientadas mesmo, né? Porque realmente você tratar entidades que trabalham para a cura do outro, entidades como caboclos, como pombagiras, como exus, que são entidades de muita luz, que trabalham também para o bem incondicional. E a gente, boa noite, Ariadne, e aí trabalham para esse bem incondicional, porque obviamente que esses conceitos de bem e mal são conceitos cristãos, mas eu gosto de, por exemplo, transmutar bem e mal em atitudes que são perversas, caracterizando o mal, e empáticas, caracterizando o bem. Não é isso? Eu gosto dessa transmutação. E eu gosto dessa linha que, por exemplo, são seres de muita luz e que são seres que vêm para auxiliar. Né? Exatamente. São seres que vêm para auxiliar. Exatamente. São seres que estão aí para o amor. São seres aí que são, que enfim, que acessam portais, né? Que acessam portais que muita gente não sabe disso. Então gosta sempre de estar pontuando, né, pessoas desubicadas, que são seres sem luz, são seres, enfim, que fazem coisas negativas quando, se você procura o bem incondicional, se você procura o amor incondicional, você é aquilo que você procura. Lindo. Né? Se você vai estar procurando essas questões relativas a amarrações, a essas coisas negativas, você vai ter negatividade para a sua vida. Se você procura religião para coisas do bem, da positividade, positividade aí no sentido do amor, né? Nesse sentido, da positividade, da construção de uma realidade positiva, de uma realidade do bem, né? De nada negativo, de nada perverso, de atitudes que não condenam, não prendem os outros, né? Você vai estar aí trabalhando de uma forma extremamente positiva para você e para o mundo. Então, assim, eu acho que a gente tem, as pessoas têm sempre essas associações que elas fazem um pouco equivocada. A Ariadne até colocou aqui, né? Ariadne Moraes, que é uma grande mulher, incrível, e que você é aquilo que você procura, assim, o que eu falei, né? Você é aquilo que você procura, e é justamente isso. O que é que você está procurando na religião de Candomblé? O que é que você está procurando na religião de Umbanda? Então, aquilo que você procura é aquilo que você é, né? A gente é aquilo que a gente tem para dar, né? Então, assim, se você procura o amor, o bem, a verdade, a proteção, a comunhão, a comunidade, o sentido comunitário de mundo, o sentido de horizontalidade, obviamente que existem hierarquias e nós aprendemos muito com as hierarquias. Como eu já falei para você, a autoridade que eu me deito é a autoridade de dentro do Candomblé e na Umbanda também, né, se eu for em Umbanda, a autoridade de dentro do Candomblé que eu deito, abaixo minha cabeça, bato meu paó, certo? Com certeza. São orixás e mães de santo e pais de santo e meus irmãos mais velhos. Mas fora daqui, eu só respeito autoridades que se prestam ao papel de respeito e de liberdade de escolha. Então, por isso, a gente está sempre lutando em favor de uma liberdade, de uma libertação. Né? E libertação entendendo que amor também é fúria, amor também é rebeldia.
né? Amor também Uhum. é rebeldia. Porque a gente só aceitar tudo passivamente, isso não é prova de amor nenhum. Nem Jesus, que a gente tem exemplos, por exemplo, na Bíblia, de que nem Jesus foi assim. Quando Jesus chega ali no mercado, que ele vê o comércio todo, ele sai quebrando tudo. Porque amor Sim. também é isso. Amor também é você se rebelar contra algo que você não concorde, contra algo que lhe exige uma submissão, uma imposição, uma violência, uma política de produção do medo, que é completamente. Saravá Umbanda, Mojubá, olha só, a gente vai para a segunda parte aqui para finalizar. Tava um assunto tão legal, tão gostoso, tantos aprendizados, tantas sabedorias. Então a gente só vai concluir esta live aqui com a minha irmã, a Yuri, para a gente terminar esse axé, essa troca de axé tão gostosa, tão viva aqui. Voltamos. Ô, minha irmã, me perdoe, viu? Porque tava tão linda você falando, não queria parar, tava tão lindo isso que você estava falando, não queria lhe Você salvou interromper. a live? Você Salvei, salvou a salvei. live? Está lá, Pô, parte um. pô. Essa é a nossa parte 2 para a gente finalizar. Nossa, muito, muito importante essa cena que você falou sobre Jesus Cristo e os vendilhões, né? Na passagem da Bíblia, a qual ele chega e fala que não se pode vender, né? A fé não pode ser algo comprado, né? Vendido. E é tão lindo, e essa questão do amor, amor também é rebeldia. É muito forte isso que você falou. Isso, isso que só caiu no momento em que eu estava falando sobre o quê? Você lembra mais ou menos? Sobre isso do amor, sobre amor não pode ter rebeldia, quer dizer, que amor é rebeldia Isso, também, que amor é essa isso, transgressão, que amor é isso. também, né, essa coisa de Jesus ter chegado e ter colocado ordem, né, na casa. Eu não gosto nem muito da palavra ordem, porque ordem remete a É, algumas coisas justo. bastante assim, né? Mas é assim, dizer realmente que isso não está certo, né? Isso é prejudicial aos corpos, isso é prejudicial. Então, assim, o que é que acontece quando a gente coloca que amor também é rebeldia, que amor também é fúria? E a gente entende também essa fúria como também presentes na natureza, como forças que estão na natureza. Então você vê um trovão, né? Você vê uma chuva, muita chuva, é, não é, é porque deu a bateria aqui. Não é uma coisa, digamos assim, leve, né? Não é leve, não é. É um trovão, é um relâmpago, é uma coisa que estremece, é uma, né? Esse amor também como sendo essa fúria, né? E essa fúria do amor, ela é uma fúria que vem nos ensinar muito. Esse ano, por exemplo, aqui em Salvador, o primeiro dia do ano foi de muito trovão, né? Esse ano é regido por Xangô, foi de muitas trovoadas. Nesse primeiro semestre, aí, os primeiros meses do ano, trovejou muito aqui em Salvador. E até hoje, muitas chuvas, chuvas torrenciais. Então, a gente saber justamente que, como eu falei para você, né, a autoridade que eu deito, que eu bato o meu paó, que eu deito, né? São os orixás dentro da minha religião, são os mais velhos, é minha Yalorixá, e todos os lugares que eu vou, seja de Umbanda ou de Candomblé, eu estou com o meu respeito, com o meu agô, com o meu paó. Mas para autoridades, né, dentro dessa sociedade, que se colocam como autoridades, né, que querem de uma certa forma a imposição, e a imposição no sentido de submissão, de submeter o outro, né, a falta de escolha, que a gente sabe, né,
os nossos ancestrais não escolheram a condição de pessoas escravizadas, né? Então, e existiram o quê? Muitas revoltas, revoltas abolicionistas. Então, é esse amor também como revolta. É esse amor que diz assim: não, isso não vai acontecer comigo, nem com os meus irmãos e irmãs. Então, essa luta, esse sentido de guerra mesmo, de você guerrear, né, para estabelecer o bem, o amor, a verdade, a justiça, isso também faz parte de nós, né? Não é somente baixar a cabeça para autoridades que são autoridades extremamente podres, nesse sentido do poder podre, não do poder como potência, e que a gente deve se submeter, deve calar, deve retroagir, deve ser submissa, não. A gente também estabelece, né, esse bater firme e dizer: isso que me impõe, eu não aceito. Isso que está vindo como uma opressão, como uma violência, como uma política de produção do medo, para isso aqui, eu digo não. Eu digo que isso aqui não vai, não me pertence, eu não faço parte disso, eu não quero fazer parte disso, e a gente aprender a dizer não, né? Isso é muito importante. Que, que linda tua fala. Gratidão demais por É, compartilhar esse conhecimento. É uma troca de sabedoria imensa contigo. É aquilo, né? A gente vai pro terreiro para a gente aprender, para a gente se desconstruir, para a gente encontrar o guia, o orixá, não, para a gente encontrar a gente mesmo, né? Porque afinal disso está tudo dentro da gente, né? Tá tudo dentro da gente. É um encontro com a gente mesmo, a desconstrução sobre tudo isso que a gente está vendo e uma oportunidade da gente enxergar o mundo, né, com os olhos do orixá, com os olhos do guia espiritual, que é tão forte, tão lindo, né? Como, né, incorporar o preto velho sendo alguém com um pensamento tão, né, pequeno, tão pouco, né? Ou melhor, não incorpora, nem vai pro terreiro, porque incorporação só é incorporação se você ficar com os valores do teu guia. Incorporação só é incorporação se você for mais o preto velho e for menos você. E a cada dia que passa, o preto velho ser mais você. Porque isso vai estar na tua visão de mundo, vai estar na tua fala, vai estar na tua humildade, na tua paciência. O caboclo isso. em terra, quando ele brada, ele não brada porque é legal bradar, ele não brada porque isso é um grito, olha, tô aqui, cheguei. Não, é um grito de resistência, ou melhor, de existência. Eu existo, eu ainda estou aqui, essa terra é minha, estou existindo aqui. Caboclo não brada Isso. porque tá avisando que chegou, porque gosta de gritar. Não, aquilo ali é um brado de existência, de Axé. anos Epa. de voz acumulada, parada. Então, De anos de resistência e de luta e de guerrear para estabelecer para o seu povo, né, condições dignas, porque a gente sabe que eram donos da terra, pertenciam, mais do que donos da terra, pertenciam ao território Pindorama, né? E essa invasão dos brancos colonizadores não foi pacífica, não foi pacífica, né? O modo como diversas etnias foram dizimadas, por isso que a gente tem essa visão que, enfim, que é justamente isso, entendeu? Que é tudo passividade e muitas vezes não é isso. Entendeu? Os caboclos vêm nos ensinar isso, os orixás de guerra vêm nos ensinar só isso. a gente olhar Você para a entende? mão do orixá. Na mão do orixá você vai ver É uma ferramenta. Xangô, uma machado, ferramenta. Ogum, espada. É Então não tem, isso. ninguém vem com as mãos abanando, não, né? Então, e aí é o que a É, gente entra de guerra do ódio, não, uma guerra do amor, né? Então uma é luta pelo amor. isso. E é lindo, né? É É, lindo. Minha irmã, eu é, queria lhe agradecer muito, viu, por essa troca. é. Eu aprendo muito contigo e que queria finalizar contigo aqui. Queria te convidar para outros encontros para que a gente venha conversar mais vezes, viu? Vamos sim. Axé. Axé. Gratidão por toda a Saravá, troca. gratidão. Axé.